está triste, muito triste, sem vigor. Vive perdido neste mundo enganador, até que um dia alguém de Cristo me falou que Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida, o seu sangue derramou. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui mais esse dia, pela graça de Deus, para juntos com você lermos mais um capítulo da Palavra do nosso Deus. Hoje estamos chegando para Josué, capítulo de número 2. Convido o amado irmão, irmã e ouvinte a abrir a sua Bíblia mais uma vez, para lermos então a Palavra do Senhor. Josué, capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Verso 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Verso 3. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Verso 4. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Verso 5. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Verso 6. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Verso 7. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. Verso 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Verso 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Verso 13. De que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Verso 14. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte.
Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Verso 16. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Verso 17. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Verso 18. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Verso 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Verso 20. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Verso 21. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Verso 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Verso 23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Verso 24. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Quando Jesus entrou em Jerusalém, pois afinal foi a entrada triunfal, estava um povo que cantava e lhe adorava, mas os judeus com isto não concordavam. Jesus olhou para a cidade e chorou muito, e assim o Senhor lhe respondeu: Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar-te, como a galinha ajunta os pintos seus. Jesus chorou, Jesus chorou. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos de ler juntos o capítulo 2 do livro de Josué. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler com os irmãos os versos 11 e 15, que nos dizem assim: O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Verso 15. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Festejando e cantando, acompanhando o grande Rei verdadeiro. E os fariseus pediram que se calassem. Jesus lhes disse: Amados irmãos, irmãs e ouvintes,
Neste capítulo, lemos sobre a salvação da prostituta Raabe. Nesse episódio, podemos observar que ela foi salva porque creu no Deus de Israel e suas obras, ao receber os espiões e escondê-los, comprovaram ou demonstraram que a sua fé em Deus era autêntica, era verdadeira. A forma como Raabe foi salva é o exemplo de como ocorre a salvação de Deus em todos os tempos. Isto é, a salvação sempre foi e sempre será pela graça de Deus mediante a fé. Porém, amados irmãos, a verdadeira fé sempre será acompanhada de ações que a comprovam. Caso contrário, essa fé é falsa ou morta. O apóstolo Tiago, no Novo Testamento, ensina exatamente isso. Tiago 2,17 diz que a fé sem as obras é morta. Assim, prezados irmãos, se alguém diz ser crente em Jesus, mas em sua maneira de viver não pratica boas obras ou vive na prática do pecado, então a fé dessa pessoa é falsa, morta, pois não é acompanhada de boas obras, de bom testemunho. Amado irmão, amada irmã, sua fé é viva ou é morta? Suas ações, sua maneira de viver tem glorificado a Deus? As pessoas não crentes ao seu redor podem ver Cristo em você? Se suas respostas foram afirmativas, então, de fato, sua fé é verdadeira. Louvado seja Deus. Porém, se você respondeu não, então você precisa refletir, você precisa aceitar a Cristo de verdade para que você seja salvo e se tornar uma nova criatura ao exercer a fé legítima, verdadeira no Senhor Jesus. Raabe demonstrou que a sua fé era verdadeira, porque ela não somente creu no Deus dos espias, mas Raabe, praticou boas obras, demonstrando a sua fé ao esconder os espias e depois descê-los pela janela para que eles não fossem descobertos, presos e certamente mortos. Então, Raabe é um exemplo da fé verdadeira, a fé que é acompanhada de obras que glorificam a Deus e abençoam as outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Raabe foi honrada por Deus, pois ela veio se casar com um israelita e desse casamento nasceu antecedentes do Senhor Jesus. Deste casamento nasceu Boaz, que se casaria depois com Rute, e daquela união nasceria Obed, que seria o pai de Jessé, e consequentemente Jessé o pai de Davi. E Davi foi da descendência dele que veio o Salvador. Por isso que no capítulo 1 de Mateus, quando se trata ali da família do Senhor Jesus, dos antepassados do Senhor Jesus, Raabe aparece lá como uma componente da genealogia do Senhor Jesus, o nosso Salvador. É sempre assim. Deus sempre honra a verdadeira fé, porque a verdadeira fé sempre honra a Deus. Medite nesse dia, nessa palavra, que a sua fé seja viva e verdadeira. Aleluia. Desanimado, sei que um dia com Jesus irei cantar. Ó Canaã, terra dos salvos, onde mana leite e mel, ali só entra os crentes que for fiel.
Vamos orar, meus amados? Senhor nosso Deus, quero te glorificar, te exaltar, te louvar por mais esse capítulo da tua palavra. Louvo a ti por cada irmão, por cada irmã que oram comigo agora, Senhor. Pai querido, que nós possamos, com a tua graça, exercermos uma fé autêntica, Senhor. Aquela fé que não é teórica, que não é apenas aparente, mas aquela fé verdadeira que sempre é demonstrada por obras que glorificam a Ti e abençoam os outros. Senhor, não deixe que a nossa fé seja morta. Ajuda-nos, Pai, para que sempre a nossa fé seja autêntica, porque é a fé que vai nos levar ao céu. Pedimos isso ao Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Em minha vida.